Olá a todos, estamos aqui para um videocast que está dentro do projeto PUC no Clima, rumo à COP30 no Brasil. Esse projeto ele foi pensado pelo Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns, da Faculdade de Direito da PUC, também pela Clínica de Direito Ambiental, também pelo Grupo de Pesquisa Ordem Política, Econômica e Social e o Meio Ambiente e principalmente por uma série de professores da área ambiental. Eu, André Geraldes, sou um desses professores. Aqui do lado nós temos o privilégio de ter uma outra professora que desde o começo formulou esse projeto, a professora Marijane Lisboa, que leciona em diversos cursos aqui da PUC. Nós temos também a professora Consuelo Yoshida, a professora Érica Bechara, temos também a professora Tatiana Serra e outros também professores que também estão apoiando e colaborando. Enfim, é um projeto que busca, durante 13 meses, dentro da PUC, pensar a questão ambiental, debater por meio de seminários, por meio de conferências, rodas de conversa, dentro da PUC e também nas comunidades que já são atendidas pelo Escritório Modelo. Nós temos o videocast, temos a pretensão de publicações, enfim, uma série de iniciativas dentro desse projeto PUC no Clima. Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós temos aqui o privilégio de ter a presença do professor Paulo Artacho. Eu vou rapidamente fazer a leitura do perfil, da biografia dele. Claro que um pouco sintética, porque realmente é extensa. Paulo Artacho é um cientista brasileiro de renome internacional, membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e um dos principais especialistas do mundo em mudanças climáticas. Paulo Artacho é formado em física, com mestrado em física nuclear e doutorado em física atmosférica, todos pela Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou na NASA, na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, também na Universidade de Lund, na Suécia, em Harvard, e é professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP e membro de diversas associações científicas brasileiras e internacionais. Seu currículo de prêmios, publicações e pesquisas é imenso e, portanto, nenhuma apresentação resumida desse currículo faz jus à sua carreira e contribuição para o mundo. Então, para dar seguimento, continuidade a essa apresentação, eu tenho, então, o privilégio de passar a palavra para a professora Marijane Lisboa. Obrigada, André. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei em que horas as pessoas verão esse programa. Eu queria acrescentar esse currículo, que realmente é isso, né? Não faz jus, porque o professor... Um outro aspecto que às vezes é muito raro. Eu o conhecia em algum lugar no interior de Goiás, falando para uma reunião de católica, de juventude católica, sobre mudanças do clima. Ou seja, o professor Paulo Artacho faz aquilo que o verdadeiro cientista e professor deve fazer. Ele vai lá internacionalmente, mas ele vai lá no interior conversar com as pessoas que são vítimas. Ele é um ativista, além de ser um grande cientista. Bom, eu acho que uma primeira coisa que nós podíamos conversar foi que o professor Paulo Artacho foi convidado há coisa de um mês e tanto, mais ou menos, naquele período que nós estávamos no auge dos incêndios, para fazer uma explanação sobre o problema de mudanças climáticas para o governo brasileiro. Foi um convite, acredito que do presidente Lula, né? E foi uma reunião muito grande, onde estavam presentes todos os ministros, mais o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e acredito que outras agências importantes também, STF, é verdade, juízes, etc., do STF. E ele fez uma explanação
sobre qual era o problema das mudanças climáticas, a gravidade, e depois respondeu a várias questões, etc. E acho que a primeira questão que a gente talvez gostaria de ouvir é qual foi a sua impressão desta oportunidade, como é que ela teria sido recebida, como o senhor recebeu-a? Entendeu? Olha, foi uma grande oportunidade de realmente conseguir apresentar para os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, os riscos que o Brasil está correndo com a questão das mudanças climáticas e qual é as principais vulnerabilidades do nosso país e quais são as vantagens estratégicas que a gente poderia utilizar para que, na verdade, o impacto na população brasileira seja o menor possível, né? Então, eu coloquei claramente que o Brasil, por ser um país de uma região tropical, é um dos países que mais serão afetados pelas mudanças climáticas, porque um aumento de 3 a 4 graus na temperatura em Palmas, em Teresina ou em Cuiabá, é muito diferente de um aumento de temperatura em 3 graus em Estocolmo, em Oslo, na Noruega ou assim por diante. Então, isso traz questões muito delicadas sobre qual o futuro nós teremos do Brasil para a nossa juventude em vista das mudanças climáticas que estão sofrendo um processo de aceleração rápida nos últimos 3, 4, 5 anos. Então a gente viu os eventos de inundações no Rio Grande do Sul, a gente viu as maiores secas na Amazônia em 2023 e também em 2024, as maiores secas em 125 anos. Então, nós estamos observando uma aceleração das mudanças climáticas e isso vai ter impactos enormes para o Brasil, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e também para os nossos ecossistemas. Na primeira parte da sua exposição lá, o senhor expôs, né, a situação do ponto de vista global, ou seja, o que precisaríamos fazer para ficarmos dentro da meta estabelecida, né, pelo IPCC, de no máximo permitir uma elevação, e pelo Acordo de Paris, né, de permitir no máximo uma elevação de 1,5 graus, né, e sobre isso o cenário que o senhor descreveu lá foi bastante assustador, né? Eu não acho que assustador seja a palavra correta, né? Quer dizer, eu acho que é fundamental que a gente comece a perceber os riscos que a exploração do petróleo, que o risco da falta de governança global na questão climática está levando o planeta como um todo. Com as atuais emissões de gás de efeito estufa, que estão da ordem de 62 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa a cada ano, estamos indo para uma trajetória de atingirmos uma média global de temperatura de 3 graus Celsius, que é muito acima do que o Acordo de Paris promulga, né? Que é um aumento de 2 graus Celsius, no máximo, desejando que esse aumento fique em 1,5 graus Celsius. Acontece que 2024 já está sendo o ano mais quente dos últimos 125 mil anos e em 2024 nós já ultrapassaremos 1,5 graus Celsius. Estamos indo para uma trajetória de aumento médio da temperatura de 3 graus. Mas como 75% da superfície do planeta é água, né? E o aquecimento da água requer muito mais energia do que nos ecossistemas terrestres, esses 3 graus em média vai levar nos ecossistemas terrestres como o Brasil a um aumento da ordem de 4 graus a 4 graus e meio com as atuais emissões. Então, vejam o impacto que isso vai ter na agricultura, o impacto que isso vai ter nas nossas cidades, na disponibilidade de água, né, nas nossas áreas costeiras com o aumento do nível do mar. Então, o Brasil é um dos países mais vulneráveis do nosso planeta. Então, é melhor a nossa sociedade se preparar para isso e a primeira medida mais importante é reduzir emissões. Então, o Brasil tem que acabar com o desmatamento da região amazônica, o desmatamento legal e também o ilegal, né?
E o Brasil tem o compromisso de acabar com o desmatamento até 2030, e isso é absolutamente estratégico. Além disso, nós temos que acabar com a exploração de petróleo no Brasil e acabar com o uso do petróleo na geração de eletricidade, né? Temos enormes potenciais de geração de energia solar e eólica que estão totalmente subaproveitados, né? Então o Brasil tem condições de se tornar uma potência energética renovável, barata e com isso alavancar o nosso desenvolvimento. Porque nos últimos 10, 20 anos, o principal fator que moveu a economia brasileira, que foi o agronegócio, já está tendo perda de produtividades importantes. Em 2023 e 2024 a gente observa isso, e com o decréscimo da precipitação no Brasil Central, que todos os modelos climáticos prevêem e que já estamos observando, o Brasil do agronegócio é um Brasil sem futuro. Portanto, nós temos que repensar o futuro do nosso país, né? Não tão dependente da produtividade agrícola, e isto vai levar a uma reestruturação completa da economia e das questões sociais no nosso país. Então, eu acho que, ao apresentar desta maneira, né, para os 3 poderes em Brasília, não há a menor dúvida que isso causou um impacto muito importante. Pensando, então, que a trajetória é de superarmos o aumento de 2 graus Celsius, quais seriam os impactos para os biomas brasileiros? Alguns dizem que a Amazônia vai virar cerrado, cerrado vai virar semiárido, semiárido vai virar deserto. Eu já vi muita gente repetindo esse cenário. Isso de fato vai acontecer? Olha, não se trata necessariamente da transformação de um bioma em outro bioma, porque o funcionamento de um ecossistema é muito complexo e, na verdade, a gente pode acontecer de termos a mesma floresta amazônica, mas degradada de uma maneira muito significativa, um Pantanal com muito menos água do que ele tinha 20, 30 anos atrás, né? Veja, quando eu era criança, ouvi falar de queimadas no Pantanal, como a gente viu nos últimos 4 ou 5 anos, era uma coisa que não existia, era uma região alagada, né? 90% coberta de água. Deixou de ser isto, né? Então, isso é a mesma coisa com o Cerrado e particularmente com a Amazônia. Porque a Amazônia, mesmo que o Brasil zere o desmatamento da Amazônia, o aumento da temperatura global e a redução da precipitação já está causando uma degradação florestal que está fazendo com que a floresta comece a perder carbono para a atmosfera. Por que isso é importante? Porque no ecossistema amazônico nós temos 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado no ecossistema, e esse carbono, vários estudos estão mostrando, está lentamente migrando de volta para a atmosfera. Isto pode agravar em muito os cenários que o painel intergovernamental de mudanças climáticas fez. Então, Brasil tem que tomar muito cuidado com a preservação dos seus ecossistemas, zerar o desmatamento, e nós temos algumas regiões muito críticas. Uma delas é o Nordeste brasileiro, que algumas décadas atrás era uma região semiárida e está se tornando uma região árida. E o Brasil tem que começar a pensar o que é que nós vamos fazer com milhões de brasileiros que vivem na região nordestina e que daqui a algumas décadas não vão ter condições de sobrevivência naquela região. Então, isso são questões sociais que demoram décadas para você efetivamente mudar, e precisa de programas de Estado, não de programas de governo. Não é o governo do Lula, não é o governo do fulano, do Beltrano, do ciclano. Mas o Brasil precisa acordar com a necessidade de que precisamos de programa de Estado para acabar com crimes ambientais na Amazônia, para acabar com a exploração de ouro, invasão de terras indígenas e assim por diante. Então, nós temos que nos tornar uma nação desenvolvida, e para que a gente se torne uma nação desenvolvida, a gente não pode tolerar a criminalidade como a gente tolera hoje. Então, são questões muito chocantes, muito importantes para o desenvolvimento brasileiro, e que, basicamente, eu escancarei essas questões
para os três poderes, como é nossa obrigação do ponto de vista científico. Embora, professor, eu tenha a impressão que algumas falas que lhe sucederam depois parece que não captaram muito. Por exemplo, essa questão do desmatamento zero, tanto no que é, obviamente, legal, que não deveria estar acontecendo, mas naqueles 20% que é autorizado pela legislação, né? Então, o professor se referiu lá na palestra e disse assim, o Código Florestal está superado. A rigor, eu como estudiosa do assunto, militante, ativista, ele já nasceu ruim, ele já nasceu muito ruim, porque ele já deu anistia para quem tinha desmatado, ele já permitiu que se desmatasse áreas topo de montanha, enfim, aquelas coisas todas. Mas esses 20% legais, segundo a sua fala lá, não poderiam acontecer mais. Não poderiam acontecer mais. Nós vamos ter que reformar o Código Florestal, porque nós não podemos mais continuar com a trajetória de continuar emitindo carbono para a atmosfera de uma maneira que nos prejudica como nação e prejudica os serviços ecossistêmicos que o próprio agronegócio depende para a sua própria sobrevivência. Em relação ao Cerrado? Porque sabemos que a Cerrado é a área de maior desmatamento, né? Inclusive nesse período agora recente se diminuiu muito o desmatamento na Amazônia, mas o do Cerrado cresceu muito. O Cerrado, além de ser uma das regiões mais desmatadas, é o berço das grandes bacias hidrográficas brasileiras. Então, de novo, desmatar o Cerrado significa dar um tiro no pé da disponibilidade hídrica dos maiores ecossistemas brasileiros, como a bacia do São Francisco, por exemplo, né? Então, isso requer ações de governo, isso requer que a gente acabe com o desmatamento não só na região amazônica, mas também no Pantanal, no Cerrado, nos Pampas e, na verdade, em todos os biomas. E eu acredito que a crise ambiental que nós estamos tendo hoje, com as secas em 2023 e 2024, acordou a sociedade brasileira para a necessidade crítica de manutenção dos serviços ecossistêmicos no nosso país. Interessante. Tendo em vista esse cenário, eu lembrei na época da formação do atual governo, a possibilidade de termos uma autoridade climática brasileira, sendo a inspiração a autoridade climática nos Estados Unidos, o John Kerry, que é uma figura importante lá. Então, quer dizer, foi dada essa autoridade para alguém já com autoridade pela sua trajetória, né? Então alguns nomes foram pensados, tal. O senhor acredita que existe a necessidade de criar essa autoridade e se sim, como que seria o desenho institucional vinculado a qual pasta, diretamente à Presidente da República, ou vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a outra pasta? E, se não é perguntar demais, se o senhor teria alguns nomes para sugerir? Olha, em primeiro lugar, acho que nomes a gente não deve falar, a gente deve falar em princípios. Sim. Né? Então, falando em princípios, né, esta autoridade climática é absolutamente necessária. Ela foi proposta pela atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mesmo durante a campanha do presidente Lula. E qual é a importância desta autoridade climática? Nós não temos nenhum organismo no Brasil que possa coordenar as ações dos diferentes ministérios do governo federal, dos estados, dos municípios e do setor privado. Né? Esta coordenação é essencial se a gente quiser colocar políticas de Estado de longo prazo funcionando em favor do Brasil e não favorecendo um grupo econômico aqui, outro grupo econômico ali, o outro grupo ali, porque desta maneira, se tivermos uma ação fragmentada, a nossa chance de sucesso é praticamente zero. Né? Agora, aonde vai ser colocado essa autoridade climática? Obviamente é uma questão política, né? Não é uma questão de ciência, tá? Obviamente ela tem que ficar acima dos ministérios, porque ela vai basicamente tentar coordenar as ações dos ministérios. Então, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia quer explorar até a última gota de petróleo brasileiro. Né? Isso é compatível com os compromissos que o Itamaraty assinou? Isso é compatível
com os objetivos de desenvolvimento sustentável que o Brasil é signatário, né? Então nós precisamos de uma autoridade que olhe o governo do ponto de vista macro, né? E esta figura não existe hoje. Então nós precisamos de políticas de Estado que olhe o Brasil como um todo e não o interesse de um grupo econômico nesta região ou de outro grupo econômico em outra região. Talvez a dificuldade, né, que estamos vendo, né, de formar essa autoridade, que eu concordo com você. Eu acho que ela tem que ser uma autoridade que vai poder dar a questão das mudanças climáticas terá que ser uma política governamental, presente em todas as instâncias, né? Claro que algumas lidam mais com ela, né? Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Ministério, né, das Minas e Energia, não tem dúvida, né? Mas todos deviam estar. O problema é, será que o governo Lula, para não falar de outros governos que vieram antes, já resolveu para si mesmo, se ele coloca como prioridade combater as mudanças climáticas, ou mantém um pé em cada lugar? Porque quando a gente teve aquela, por exemplo, a COP28, né? No meio da COP se discutindo as mudanças climáticas, nós temos o ministro da Minas e Energia anunciando que fomos convidados para entrar na OPEP, não é isso? E que estava muito orgulhoso e satisfeito, etc, etc. É uma contradição em termos, tá certo? Ou eu acho que tenho que abandonar os combustíveis fósseis, ou eu acho que não. E um argumento que é muito usado, eu gostaria que o professor comentasse assim, nós precisamos explorar o petróleo para poder fazer a transição energética e desenvolver as energias renováveis, né? E parece que é de conhecimento claro que essas são mais baratas do que desenvolver o petróleo. Exato. Acho que é muito importante que o seguinte, a matriz energética brasileira, ela é composta de, primeiro, 60% da nossa geração elétrica é de hidroeletricidade sustentável. Você não queima uma gota de petróleo para isso. 19% já é de energia solar e energia eólica, principalmente no Nordeste brasileiro, né? E nós temos uma pequena parte de óleo, inclusive carvão, no Sul, né? Terminar com essa pequena parte de óleo e carvão é absolutamente necessário, fácil, barato e possível, principalmente porque o Brasil tem uma rede de distribuição de energia interligada. Então, durante o dia, você gera energia solar e eólica ao longo de toda a costa e no Nordeste brasileiro. Durante a noite, você alimenta o sistema com energia vindo de hidroeletricidade, né? Nenhum outro país do planeta tem essa boa oportunidade que nós temos. É uma vantagem estratégica enorme e que a gente deveria aproveitar de gerar energia barata e de maneira sustentável. É claro que isso contraria alguns interesses políticos, né? Particularmente interesses associados com a extrema-direita, que quer continuar o status quo atual, mas eu acho que a sociedade brasileira precisa dessas mudanças, de mudanças estruturais no Brasil, que estão sendo muito difíceis de serem implementadas, porque muitas delas precisam de legislações mais modernas, de legislação pensando na sociedade brasileira e não pensando em grupos econômicos específicos, e assim por diante. Então, o que a gente espera é que a sociedade brasileira faça a pressão necessária no Congresso Nacional para que a gente mude a nossa direção do nosso desenvolvimento para um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, com menor desigualdades sociais, trazendo oportunidades enormes para o Brasil no futuro, que poucos outros países, de novo, né, têm as nossas boas oportunidades. Sim, eu gostaria até, nessa linha de raciocínio, o que o senhor diria para o presidente do IBAMA no momento em que ele tivesse que decidir a respeito do licenciamento lá na margem equatorial para prospecção de petróleo? Se ele, como tomador de decisão, perguntasse para um cientista qual seria o aconselhamento que ele ia ter? Olha, eu acho a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você começar a
estudar o potencial de produção de petróleo na margem equatorial, tá? Isso vai se transformar em produção de petróleo só daqui a 10 ou 15 anos, na melhor das hipóteses, tá? Ou seja, nós estamos falando de 2035 e 2040, aonde os combustíveis fósseis já vão ser abertos, como a gente chama, tá certo? De enorme, pouquíssimo valor. Então, o que acontece? A Petrobras poderia investir esses centenas de bilhões de dólares que vai jogar num negócio de incertezas enormes, na certeza de produção de energia solar e eólica distribuída ao longo de todo o Brasil para descarregar o sistema de distribuição elétrico brasileiro e, com isso, fazer um enorme bom serviço para o Brasil como um todo, ao invés de jogar bilhões de dólares dos brasileiros, né, num negócio muito duvidoso que talvez venha a trazer alguma renda daqui a 15, 20 anos. Então, é burrice, né? Além do risco ambiental que isso tem, existem riscos econômicos enormes por trás dessa estratégia. Então, a sociedade brasileira deve sim se posicionar contra a estratégia de ir na direção da exploração do petróleo, transformar a Petrobras, esses investimentos em energias sustentáveis e, com isso, a gente poder ser, daqui a 10, 20 ou 30 anos, uma potência de geração de energia barata e energia renovável. Perfeito. Estamos caminhando para os minutos finais. Vamos, ainda cabe, eu acho que rapidamente mais duas perguntas. Pedir, por favor, Arigê. Eu acho que caberia a gente pensar um pouco no cenário agora próximo, né, do início da COP29 no Azerbaijão. Muitos estão dizendo que essa COP não vai trazer grandes novidades, ela vai servir como uma preparação para a COP30, que nós pretendemos que seja realmente uma oportunidade, né, não só mundial, mas brasileira, da gente pressionar, né, o nosso governo e os demais para fazer aquilo que tem que fazer. Mas eu gostaria que o professor colocasse um pouco quais são os países que são tão importantes se nós chegarmos a enfrentarmos o problema como precisaríamos, né? Que países nesse cenário, Estados Unidos, China, Brasil, enfim, na sua visão, quem são os principais atores dessa briga? Olha, os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa são China, em primeiro lugar, Estados Unidos, Rússia, depois vem Comunidade Econômica Europeia, Índia e Brasil. O Brasil é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do planeta. Nós temos uma responsabilidade nessa questão muito forte e muito séria. E a COP30 vai ser a oportunidade de ouro do Brasil de efetivamente liderar a economia global para um novo estágio de prosperidade, mas uma prosperidade, né, onde você consiga distribuir renda, uma prosperidade que seja muito mais sustentável, porque o atual modelo socioeconômico que nós temos hoje, que nos trouxe a esse estado meio catastrófico que temos hoje, ele não é sustentável nem a curto prazo. Então, reformar as políticas econômicas globais é uma tarefa fundamental. Então, essas questões é o que vai estar em cima da mesa da COP30 no Brasil, e a gente espera que a diplomacia brasileira e o Brasil dê exemplos até a COP30, reduzindo o desmatamento da Amazônia, fazendo a nossa lição de casa para poder cobrar dos demais países que façam as suas lições de casa. Muito bem, então, indo para a última pergunta, de considerações finais, para os jovens que estão agora acompanhando esse programa, qual seria a mensagem, o que ele pode fazer nesses meses que vão seguir e vão lá na frente levar para a COP30 no Brasil? Para esse jovem brasileiro, o que ele pode fazer no seu bairro, onde ele atua, para que o Brasil tenha uma participação, com muita participação em Belém? Olha, é importante a gente perceber de que o Brasil tem uma tarefa de se adaptar ao novo clima. O clima já mudou e vai continuar mudando para o futuro. E a adaptação climática vai ser absolutamente necessária na economia, né? No agronegócio, né?
na disponibilidade de água nas nossas cidades e vai por aí afora. E as soluções para essa adaptação têm que vir dos nossos jovens. As soluções de adaptação na Noruega, nos Estados Unidos ou no Canadá não servem para o Brasil. Nós vamos ter que produzir, que se adaptar ao novo clima com as nossas soluções. Seja você engenheiro, arquiteto, agrônomo, botânico, físico, químico, não importa o que. Cada um fazendo a sua tarefa tem um espaço enorme de adequar a economia e a questão social brasileira para os desafios das mudanças climáticas. Isso é uma oportunidade de ouro para os jovens e a gente já vê isso, né, em várias universidades com cursos mais interdisciplinares que dão uma formação muito mais abrangente para os nossos alunos, porque é esta formação que vai construir um Brasil melhor, um Brasil muito mais aberto, muito mais sustentável e que a gente consiga manter uma liderança a nível global. É como uma das professoras que organizou o curso de Ciências Socioambientais da PUC, que a gente considera justamente que atende a essa perspectiva, a gente quer agradecer muito, né, o professor Paulo Artacho, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos, que acho que realmente são fundamentais para que a gente entenda em que momento a gente está desse desafio da humanidade, né? Agradecer muito a sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com seus alunos, porque eu acho que levar essa mensagem, particularmente para os mais jovens, é tarefa essencial da ciência brasileira. Muito obrigado.